Essa primeira atividade da disciplina de Políticas Setoriais de Habitação e Meio Ambiente, a princípio, ela vinha pedindo que vocês fizessem as atividades da página 15, 16, 22, 24 e 25. Porém, eu deixei apenas a da página 15, tá? Anotem aí, apenas a página 15. Ficou apenas a página 15. No vídeo vai ficar direitinho, eu vou remandar esse arquivo para vocês. Certo. Página 15, vamos ver aqui, eu vou abrir aqui na apostila para ver o que tem aqui nessa página 15, o que ela vem pedindo. Certo, já olharam aí, né? Estão vendo aí a apostila, né? Sim. Bem, aqui na página 15, ela vem trazendo duas atividades que são bem simples. Então, ela vem citando assim: cite as dificuldades encontradas para a efetivação das políticas habitacionais no Brasil. É obrigado a responder igualzinho como está na apostila? Não. O interessante é que vocês façam de acordo com a compreensão de... Qual é essa disciplina aí? Habitação e meio ambiente. Ok. Página 15. Então, o interessante é que vocês respondam de acordo com o seu entendimento. Não é a resposta perfeita, não é a resposta idêntica do livro. O importante é o entendimento de vocês. Até porque a prova de vocês, ela é mais discursiva, né? Ela não é de marcar e nem responder igual. Então, é interessante que vocês consigam responder de acordo com isso, né? Que vocês tenham compreendido. Peraí, mais uma coleguinha aqui pedindo para entrar. Desculpa, gente, estou tendo que usar o telefone mesmo, só por questão de gravação. Bem-vinda, Carla. Enfim, e a primeira questão vem falando, cite... Será que tem mais alguém? Gente, se algum amigo quiser entrar e eu não estiver vendo, vocês me avisem, tá? Cite as dificuldades encontradas para a efetivação das políticas habitacionais no Brasil. Certo? Aí a gente vem aqui em cima na apostila e todo esse capítulo, ele vem falando um pouco sobre essa dificuldade, né? Ele vem narrando assim uma breve historinha de como é que foi... a política habitacional no Brasil, mas não é necessariamente obrigatório vocês, né, colocarem tudo que está aqui. Não precisam fazer aquelas respostas gigantescas que quando vocês às vezes começam a responder, às vezes quando chega lá no final, você já não tem mais aquela compreensão total do que você deveria ter colocado, né? O interessante é que a sua compreensão venha em primeiro lugar. E bem aqui no final da página 10, o último parágrafo da página 10, tá? Em meio, tal, bem aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo destacar aqui para vocês. Bem aqui tem uma dica do que pode ajudar vocês a responderem essa primeira atividade. Com base nisso daqui, nesse parágrafo, vocês vão responder essa atividade, que ela diz o seguinte: em meio a este processo, devemos ter clareza da multiplicidade de atores envolvidos na promoção da moradia. Quem é que está envolvido na promoção de uma política de moradia? Por que às vezes é tão difícil? Gente, tem alguém com o microfone ligado? Desliga aí, depois se quiser falar, vocês liguem rapidinho, tá? Quem é que está envolvido quando a gente precisa criar uma política habitacional? Por que a gente tem tanta problemática em relação a isso? Durante a nossa aula, eu não sei se vocês lembram, Kelly. A Elis Regina entrou de novo. Eu não sei se vocês lembram. Ah, tá. Mas desliga o microfone, gente, tá? Para não ficar muito ruído. Enfim, durante a nossa aula, nós comentamos que o Brasil ele tem uma contradição, ele tem um paradoxo. E vão prestando atenção nisso que eu vou falando. Depois vocês assistem o vídeo, vocês podem até retirar algumas coisas disso que eu estou expondo, tá? O Brasil ele tem mais casas sem pessoas do que pessoas sem casas. E por que é tão difícil a gente fazer uma política habitacional? Por que demorou tanto para ter, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, porque isso não foi feito antes? E bem aqui nesse parágrafo tem uma explicação mais ou menos para isso, para essa questão, essa pergunta que está sendo feita. Porque depende de muitos fatores.
Tem muita coisa envolvida para você fazer uma política habitacional. Casa, a gente sabe que não é barato. Um apartamento não é barato. E você fazer para dar para as pessoas, ele custa muito caro. Então, isso envolve governos, envolve municípios. Quem é essa pessoa, gente? Dedé, desliga teu microfone, por favor. Então, envolve municípios, envolve governos estaduais e federais, envolve empresários, envolve interesses de bancos, movimentos sociais, sem-tetos, classe média, moradores de favela, movimentos sociais de trabalhadores sem teto. Então, é muito complicado e ainda por cima vem a outra parte da disciplina que é o meio ambiente. Como é que você vai fazer um condomínio numa área de mangue? Não pode. Então, tem tudo isso. Vocês vão responder. É complicado fazer uma política de meio ambiente no Brasil porque envolve muitos fatores, envolve muitos atores, tem muitos políticos, bancos, empresários e fora as próprias pessoas, né? Porque nem sempre elas vão estar contentes com o lugar que você vai dar para elas. Às vezes se faz até condomínios que são até bonitos, aí você dá para aquela pessoa, mas ela não quer, ela quer continuar morando, muitas vezes até numa palafita. Isso acontece, a gente vê na nossa realidade, pessoas que às vezes não querem sair do seu povoado, não querem sair da sua casa para ir para uma casa de um conjunto, né, que foi doado ali. Então tem muitos fatores. É uma das coisas mais difíceis de você trabalhar, é uma das áreas mais difíceis de a gente trabalhar, né? Se alguém trabalhar um dia nessa política de habitação, vocês vão ver o quanto que é complexo, porque não envolve só o documento, não é só uma decisão, um financiamento da Caixa, envolve as pessoas, né? E nem sempre as pessoas elas vão estar dispostas a concordar com aquela política. E bem aqui também no início da página 11, ela vem dizendo, cada situação, aqui ó, nesse outro parágrafo, vou destacar aqui para vocês, que ele também pode ajudar, quem quiser, né, acrescentar, quem quiser complementar a sua resposta. Ele vem dizendo o seguinte, cada situação requer o desenho da política específica. Então, a classe média, ela vai requerer um tipo de casa específica, de repente essas pessoas prefiram apartamentos, né, ou casas mais espaçosas. Tem a questão da regularização fundiária, porque nem toda a terra que você vai fazer uma casa para aquelas pessoas é legal, às vezes é terra de invasão, às vezes aquela terra ela já tem dono. Então, tudo isso, gente, é a problemática da habitação no Brasil. Né? Quantas vezes a gente não vê aquela chamada reintegração de posse? O que é a reintegração de posse? É quando você tira moradores de um lugar porque aquela terra ela já tem dono. E o Estado ele não pode passar por cima, muitas vezes, dessa lei. Né? Ele não tem muito o que fazer. Aí tem a questão da urbanização das favelas, a remoção das áreas de riscos, que são o quê? Aquelas áreas de desabamento. E aqui no nosso estado, que é muito comum, são as áreas de alagamento. Aquelas áreas que ficam mais próximas de rios, de lagos, da maré, que tem risco de inundação, ou até mesmo risco de desmoronamento de barreiras, ou quebramento de barragens, né? Tudo isso são áreas de risco. Aí já tem que pensar também onde colocar essas pessoas. Então, esses dois parágrafos, gente, ó, finalzinho da página 10 e início da página 11, vai responder essa primeira questão, certo? É a respeito da dificuldade que você encontra em estar conciliando uma política habitacional no Brasil. Não tem mistério. Deu para compreender essa primeira questão? Deu, né? Ok, professor. Certo. A segunda questão ela é muito simples, assim, ela basicamente só uma frase. É só para vocês responderem em qual governo foi lançado o PAC e qual a importância dele para a habitação. Também aí é só vocês dizerem qual foi o governo, né, que criou o PAC e qual a importância que você acha dele. Eu acho que o PAC ele é importante porque ele ajeitou as cidades. Eu acho que é importante porque ele criou casas. Bem simples. Alguém sabe aí responder qual foi o governo que lançou o PAC? Deixa eu ver se vocês estão afinados, se vocês deram uma lida aí na... Governo Lula. Sim. Governo Lula. Em que ano? Deixa eu ver se tu tá afinada aí. Professora, não lembro. 2000 e... acho que parece que
Ó, tá bem aqui. Foi lançado em 2007. Foi ainda no... Foi no... Não, foi no segundo mandato. Foi no segundo. Então, a resposta já tá bem aqui, gente. Ó, o PAC ele foi lançado, né, nesse governo em 2000... Oi? Tá na página 15. Exatamente, bem no penúltimo parágrafo da página 15. Porque tem muita gente que acha que foi a Dilma que criou o PAC, né? Mas ele já é mais antigo. Ele foi demorar para ser implementado. Então, bem aí nessa parte aí da página 15, quem quiser tirar print, pode tirar, entendeu? Vocês vão ver a resposta dessa questão, tá? Então, primeiro exercício é só a página 15, não tem mistério. É aqueles 2 parágrafos para ajudar vocês a responder. Vocês podem só colocar poucas palavras, assim, a política de habitação é difícil de ser efetivada no Brasil, por isso, por aquilo, porque tem muita gente envolvida, tem muito interesse envolvido, nem sempre as pessoas querem sair, ponto, né? E a outra é só dizer, foi no governo Lula e ele é importante porque ele melhorou a infraestrutura das cidades brasileiras. Se vocês quiserem colocar alguma crítica, também fiquem à vontade, né? Não é obrigado a concordar com tudo. E pronto, né? Estamos fechados na atividade 1. Alguma objeção, alguma coisa, dificuldade de compreensão? Não, né? Tudo certo. A atividade 2, ela vinha também com várias páginas, né? Então, o que eu fiz? Eu deixei apenas a página 32. Marquem aí, só a página 32, tá? Aí a gente vai lá na página 32. Aqui na 32, vamos baixar aqui. Certo. Bem aqui na página 32, vocês vão ver também 2 questões de resposta rápida, né? Resposta simples, só mesmo de conceituar e dizer o que é. A primeira questão, ela vem perguntar, o que foi a SEMA? SEMA é a Secretaria de Meio Ambiente, né? E quais os seus principais objetivos? Essa daí também não tem mistério. Então, vamos subir aqui na parte que fala sobre a SEMA, deixa eu só localizar aqui. Se alguém localizar aí também pode destacar. Cadê aqui? Peraí. Vamos agora aqui na apostila. Subir um pouquinho. Quando ela vem falar... Isso. Bem na página 29, ela vem falar a respeito do que seria a SEMA, né? Então, bem aqui, gente, ó, não tem mistério. Vocês vêm aqui na página 29, nesse parágrafo bem aqui, ó. Ainda na década de 70, certo? Localizaram aí, quem tiver essa apostila? Ainda na década de 70, através do decreto número 73.030, de 30 de outubro de 73, então... Você já sabe quando é que ela foi criada, né? Foi criada o quê? A Secretaria Especial do Meio Ambiente. Ela propunha o quê? Discutir a questão ambiental com o objetivo de que as pessoas se preocupassem mais com o meio ambiente e evitassem atitudes que devastassem o meio ambiente. Então, gente, aqui já vem dizendo o que ela é, quando ela foi criada e o seu principal objetivo. Se alguém quiser acrescentar algo mais, fica à vontade, né? Quanto mais vocês quiserem acrescentar nas respostas de vocês, melhor, né? E até ir atrás de buscar mais, né? Mais conhecimento, vocês não vão estar perdendo nada. Então, pronto, né? Aí a outra questão, também rapidíssima, ela vem dizendo: explique por que o ano de 1981 foi considerado o ano-chave para a política de meio ambiente no Brasil. Espera aí. Aí a gente vem subindo aqui, peraí. Já a gente vem falando do ano de 1981. Vem passando dos anos 70, né? Aí um pouquinho abaixo aqui do que a gente já tinha visto. Vem a Constituição de 88. Ó, bem aqui
Na página 30, vejam aí na página 30. Bem na página 30, no meio da página, a gente tem falando um pouquinho da importância da SEMA, né? Gente, esse momento aqui no Brasil, eu vou só acrescentar algumas informações a mais, né? Claro que não é coisa que interessa de cair na prova de vocês, mas sempre é bom a gente saber um pouquinho, né? Esse momento aí que o Brasil está passando, os anos 70, foi um momento em que realmente cresceu a devastação ambiental, né? Então, muito da nossa Amazônia foi devastada nessa época. A agricultura estava crescendo muito, ela estava se expandindo. Essa sojicultura que nós temos hoje, isso não vai cair na prova, tá, gente? Eu estou só... Não é acúmulo de informação, só para deixar vocês mais informados a respeito dessa política. Essa sojicultura que nós temos hoje, por exemplo, a cultura da soja, ela começa a crescer nessa época. E ela começa a devastar muito, fazer muitas queimadas, né? Inclusive aqui no nosso estado. O Maranhão, ele começa a abrir aquelas áreas ali do sul. Vocês conhecem, não sei se quem já foi no sul, ali, Balsas, Imperatriz, Colinas, aqueles municípios que tem muita soja, né, que lá a riqueza deles é aquela soja. Isso começa nos anos 70, a partir de 1971 também. Então, só para vocês terem uma ideia de como isso foi forte na nossa história, né? Então, mas o que interessa para a gente aqui? A resposta ela vem justamente aqui nessa página 30, que ela diz assim: a Secretaria Especial de Meio Ambiente propôs o que seria de fato a primeira lei ambiental no país, destinada à proteção da natureza. Então, de toda a nossa história, a nossa primeira lei de proteção ambiental foi a Lei 6.092 de 81. Claro que foi depois de quê? De muita pressão, né? Nada não vem assim simples, vem depois de muitos protestos, etc. E ela vem dizer o quê? Ela vem colocar a criação das reservas, a criação dos parques, né, que nós temos até hoje, os parques ambientais. Você não pode devastar, você pode visitar, né? Às vezes tem aquelas cachoeiras, tal, do interior do nosso estado, já do centro para o sul, né? Tem umas partes muito bonitas de cachoeiras. Tem o Parque Nacional dos Lençóis, lá em Barreirinhas. E você pode visitar, porém você não pode sujar aquele ambiente, né? Você deixa, por exemplo, uma garrafa lá no Parque dos Lençóis, né? Isso aí é uma coisa considerada absurda, é um crime ambiental. Então, ela vem colocar as áreas de interesse ecológico, porque a natureza ela não é só para você admirar e para você preservar. Tem pessoas que vivem dela. Tem pessoas que pescam, que fazem o seu extrativismo, que fazem a sua agricultura ali naquele ambiente. Então, ela é importante não só para que ela exista, mas para que também outras pessoas possam tirar a sua sobrevivência. Está respondida a primeira questão, né? Muito simples ela, não tem muito mistério. A segunda questão, ela vem dizendo assim: explique por que o ano de 1981... já está explicado, né, gente? Desculpa. Então, a segunda questão é só a página 32, tá? Não tem nenhum mistério. Aí tem a terceira questão. A terceira questão, ela também estava muito grande, né? Ela em si já poderia até valer pela avaliação no caso de uma disciplina no tempo normal. Como vocês estão com o tempo alterado, o tempo curto, eu excluí esse fichamento, né? No caso, vocês não farão mais o fichamento como está dito aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer só a atividade da página 51. Vão aí na página 51, quem puder abrir. E não são essas duas, tá? É só a primeira. Deixa eu abrir aqui. Oi. Professor. Oi. Deixa eu lhe perguntar, então essas que a senhora leu pra gente são só essas que é pra gente fazer? Exatamente. Só as que a senhora leu? Isso. Né? As outras páginas não, no caso, a 16, 22, isso aí não, só a primeira de cada um, é isso? Exatamente, só a primeira página de cada um. Então... Maravilhoso. A página qual você deu? 50 aí? É pra gente ir? 51. O que vocês vão fazer nessa página 51?
Essa primeira questão aqui é a que tem até 02. Não é a atividade avaliativa, não. É a questão 02. O que ela vem dizendo? Quais os principais desafios ao assistente social no processo de implementação das políticas de habitação e meio ambiente? Então, o que a gente faz em relação à política de meio ambiente? Quais são os nossos principais desafios? Isso está nos slides, está muito bem colocado lá nos slides, porém, como lá está mais extenso, a gente pode procurar por aqui mesmo, que a gente acaba, né, encontrando com uma forma mais simples. Bem aqui na página 49, deixa eu destacar aqui esse parágrafo. Peraí. Quem conseguir localizar aí já vai achar, né? Bem na página 49, está escrito o seguinte: os desafios aos assistentes sociais instalam-se, em especial, na aplicabilidade de nossa prática profissional pedagógica. Ou seja, o que é a prática profissional pedagógica? É que nós, como assistentes sociais, nós também temos um papel de educar as pessoas. Então, a gente precisa educar as pessoas no uso desse meio ambiente. Por mais que a gente seja aquele profissional da política social, a gente também instrui o nosso usuário a utilizar bem essa política, a esse direito, porque o meio ambiente ele é um direito de todos. Então, você pode construir a sua resposta com base nisso que está aqui, ó, nesse 3.3, no que está no slide, no que foi falado durante a aula e no que eu estou explicando agora. Então, o desafio para o assistente social, muitas vezes, é conseguir levar essa educação ambiental para as pessoas, né? Como tem dito aqui, na busca de iniciativas que não apenas informem e treinem, mas também formem, capacitem e envolvam todos em uma cultura em relação a morar e viver bem. Ou seja, não é só você dizer para o cidadão que o meio ambiente é um direito dele e que ele precisa preservar, que ele não pode devastar, que ele não pode sujar, poluir, que ele precisa saber utilizar os recursos, a água, etc. Mas também um grande desafio nosso, e se vocês assim algum dia fizerem esse trabalho com comunidades mais rurais, com povoados, etc., vocês vão ver que a grande dificuldade é você conseguir conciliar a sobrevivência dessas pessoas com o ambiente. Então, de repente, eu vou ter que fazer um projeto com trabalhadores rurais, certo? Só que esse projeto, ele precisa respeitar esse meio ambiente. E aquela comunidade, ela está usando agrotóxico, aquilo está poluindo o rio, eles estão fazendo muitas queimadas. Como é que eu vou dialogar com essas pessoas? Como é que eu vou levar elas ao entendimento de que não é assim que se trabalha com o meio ambiente? Isso é um desafio. Então, vocês podem colocar isso que está escrito aqui, né? Tem aqui ainda nessa página 50 um outro desafio, que é você reconhecer, aqui, ó, você reconhecer que o nosso país ele é muito diferente entre si. Você vai ver vários tipos de natureza. A forma como você se comporta no meio ambiente daqui é diferente lá do sul, da Amazônia. Então, o grande desafio do assistente social é levar as pessoas a essa sensibilização. A gente não usa a palavra conscientização, tá? Conscientização significa que você está colocando a consciência no outro. E ninguém dá a consciência para o outro. O que você faz com o outro é sensibilizá-lo. Então, o nosso grande desafio é sensibilizar as pessoas para a importância da preservação e do bom uso do meio ambiente. Esse é o nosso grande desafio, certo? Mas, claro, isso é a minha resposta, vocês vão fazer a de vocês. Ficou entendido, gente, as 3 atividades dessa disciplina? Qualquer dúvida, ficou alguma coisa assim, professora, eu não entendi o que é habitação, eu ainda não entendi o que é meio ambiente, eu não sei o que é o que, por favor, me explique, eu tô um pouco... Professora, eu só quero que a senhora recapitule mais uma vez as questões. Atividade 1 vai ser a página 25, no caso as duas questões da página 15. Isso, na página 15, aí a segunda atividade é página 32 e
A terceira é a primeira da página 51, tá? Atividade 2 da página 32 são duas questões também, né? Não, é só essa que eu acabei de explicar. Essa do desafio do assistente social. Só duas questões. Isso. Ai, gente. Professora, acho que a senhora começou a ficar uma por uma, certo? Agora seria bom colocar, por exemplo, a atividade 1 é a página 15. Eu vou colocar, é porque esse documento aqui, ele não está aberto para alteração, mas eu vou mandar esse documento para vocês, eu vou alterar no computador e vou enviar. Ok, A primeira professora. Oi. 32, né? Eu vou colocar aqui no bate-papo para vocês. A segunda é 32, das páginas 29 e 30 são as supostas informações das respostas. Isso. Aí já na atividade 3 da página 51 e as páginas das supostas respostas a 49 e 50. Isso. A 12, já usam a atividade 2. Usam a atividade 2. Eu vou colocar aqui no bate-papo para vocês. A senhora colocou a página 14, na página 15? Sim, é porque foi por engano. Página 15. Agora, a atividade 3 é só a primeira da página 51, tá? Porque a outra é igual à primeira, praticamente, né? Ela é um texto, assim, dissertativo. Pronto, tá aí. Vocês podem tirar o print, né? É a 02, né? No caso, a atividade 02. Certo? Agora eu vou pegar aqui o material de... Professora. Oi, pode falar. Pode lançar lá na plataforma do jeito que a senhora está falando aí, ou você vai também fazer alteração lá, para que nós possamos enviar? Não, lá não necessita alteração, é só enviar do jeito que eu tô falando que já tá ok. Porque no caso eu vou corrigir, entendeu? Não tem problema não. Agora eu vou abrir aqui a atividade de política urbana e rural. Certo. Habitação e meio ambiente. Só um minuto aqui, tá, gente? Até qual dia podemos enviar essas atividades? Até o dia 23. Se tiver qualquer dificuldade, professora, eu não estou conseguindo responder isso daqui, como é que é mesmo, vocês podem entrar em contato comigo que a gente simplifica aí a questão, tá? Agora o computador ele deu um probleminha aqui, mas eu vou já compartilhar aqui a tela com vocês, espera aí. Estão vendo aí o documento, né? Rural e urbana, as atividades. A atividade 1, tá aparecendo para vocês, gente? Tá, né? Um documento aí de políticas sociais, setoriais, rural e urbana. Ó, a atividade 1, ela vem colocar várias páginas também. Só que aí o que vocês vão fazer? Responder as atividades do guia de estudo 15, 19, 20, 24, 25. Vamos lá na página 15, quem tiver aí sua apostila ou arquivo aí aberto. A gente vai ver o seguinte. Tem duas questões aqui que elas também são mais simples, né? As questões dessas apostilas, elas não são difíceis. O problema é porque a sobrecarga que ia pesar mais, né? Mas a primeira questão, ela diz o seguinte na página 15. Aponte elemento que corroborem com a afirmação de que no Brasil a concentração de terras é histórica. Ah, professor, isso é muito difícil? Usando esses termos técnicos, parece que é difícil. Gente, por favor, desliguem o microfone. Cada um verifica aí se o seu microfone está ligado e desliga, tá? Para não ficar vazando o som, porque pode atrapalhar os outros aqui na compreensão. Então, vamos ver aqui o que afirma que o Brasil ele tem uma concentração de terra histórica.
Isso tá no slide, também foi falado bem no início da aula, tá? Se alguém quiser pegar a aula como referência, que tá gravado lá, é só você ir no início da aula que vem falando por que o Brasil ele ainda é esse país onde tem mais terra sem gente do que gente sem terra, né? Porque a gente tem toda essa problemática. Professor, isso é muito difícil, isso é questão de história. Não é. Você pode ver que os fatores eles são bem simples e a gente o tempo todo estuda eles durante nossa formação. Vocês podem ver aqui, ó. Bem no primeiro parágrafo da unidade 1.1, ela já vem dizendo o quê? Ao analisarmos o processo histórico no Brasil, no que se refere à distribuição de terras, logo percebemos que as primeiras vítimas desses conflitos foram os indígenas, né? Tudo bem. Aí depois ele vem falando aqui. Assim, a distribuição de terras, nesse segundo parágrafo, assim, a distribuição de terras se inicia pela influência da necessidade de garantir os ganhos da coroa portuguesa. Então, vocês vão dizer, por que o Brasil ele tem tanta concentração de terra? Porque aqui você teve a expulsão dos índios de sua terra, porque poucas pessoas se tornaram donas, né? A gente teve até aquela história lá das capitanias hereditárias, onde poucas pessoas eram donas de terras imensas, né? Antes de existirem os estados brasileiros, existiam aquelas capitanias hereditárias. E só apenas uma pessoa era dona de um estado inteiro, digamos assim, de uma capitania inteira. E era passado para quem? Para o seu descendente, para o seu filho, para o seu neto. Então, a população no todo ela não tinha direito à terra. A terra no Brasil, ela sempre pertenceu a poucas pessoas. E ela sempre representou muita riqueza. Tanto que até hoje, né, quando você quer dizer que é rico, quando você fica rico, a primeira coisa que você faz é adquirir terras, né? Você diz que tem terras para provar ali a sua riqueza. Ainda hoje no Brasil isso é até usado como uma carteirada, né? Digamos assim. E aí bem aqui nesse terceiro parágrafo, quem quiser ir direto ao ponto, quem não quiser florear muito a sua resposta, né? Não quiser colocar um lado mais pessoal, vocês vão ver bem aqui. Diante deste histórico, podemos afirmar que a concentração de terras se inicia no nosso país desde a distribuição baseada nas capitanias hereditárias. Então, bem aqui é a origem, é a resposta. Por que até hoje nós temos concentração de terra? Porque vem da nossa origem, das capitanias hereditárias. Que sendo hereditárias, de imediato em sua gênese constitucional, ela excluía a classe trabalhadora, ou seja, aquele agricultor, aquele camponês, aquela pessoa mais simples, ela não tinha direito à terra. Ela ia trabalhar na terra do outro. E daí começa essa concentração. Alguém quer colocar alguma coisa mais a respeito disso? Professor, eu acho que também é isso, aquilo. Eu entendi de outra forma, não foi assim que eu compreendi. Tem alguma objeção, gente? Ou ficou compreensível? Ficou compreensível. Se quiserem também Se vocês quiserem um vídeo também que explique isso, para acrescentar, fiquem à vontade para pedir. Talvez eu lembre de colocar, tá bom? Eu vou ver se eu encontro alguma coisa nesse sentido. Até anotar aqui. E a segunda questão, ela também é muito simples, ela vem dizer quais foram as ações de FHC, né, Fernando Henrique Cardoso, para abafar o movimento sem terra. Aí a gente vem bem aqui, subindo um pouco, quando vem falando aqui do governo dele. Cadê aqui? Peraí. Na página 14. Bem aqui, quando a gente vem falar do governo Fernando Henrique, bem na página 14, vem falar aqui, os movimentos sociais, vou destacar aqui o parágrafo, desempenhavam grande pressão contra o governo, né? Destacamos o MST na sua luta pela terra. Movimento que sofria com as medidas adotadas pelo Estado, que defendia a concepção de que a questão agrária não era tão grave quanto o movimento costumava expor. Gente, nesse momento foi assim um conflito muito grande entre o FHC e o MST. Era uma das coisas assim que estava todo dia nos jornais, né? Acho que quem viveu essa época, assim, que não é mais novinho, lembra? Eu ainda lembro assim que tinha muitas notícias. Por quê? Porque o Brasil ele estava nesse momento de
grande conflito de terras, né? Então, era sem terra para um lado, eram os proprietários para o outro, e o governo ele reprimia muito esse movimento, né? E aí vocês vão responder da seguinte maneira: o que que o governo fazia, né? Vocês vão responder bem aqui, com base nesse parágrafo aqui, tá? O quarto parágrafo dessa página 14, que ela vem falando o seguinte: o governo FHC, segundo Oliveira, aplicava uma política que, antes de ser uma política propositiva de governo, que era a reforma agrária, ele dava uma resposta de pressão. Então, o Fernando Henrique, ele pressionava, ele reprimia, ele não dialogava, né, com os sem-terras, além de respostas inexpressivas. Então, quando ele dava uma resposta, eram respostas que não eram tão relevantes, que não mudavam tanto a vida daquelas pessoas, né? E o governo ele começou a criminalizar as lideranças. Então, os líderes desse movimento eles eram presos. Eles começaram a prender os líderes. Para quê? Para intimidar. Então, acabou que o Fernando Henrique ele reprimiu bastante o MST, né? Então, a resposta é basicamente essa aqui, mas se quiser colocar o governo Fernando Henrique, ele reprimia as lideranças, ele não deu muitos direitos para os trabalhadores sem terra, ele oprimia, etc. Pronto. Tem alguma dúvida a respeito dessa página 15? Dessas duas questões? Gente, assim, eu creio que vocês consigam responder essas questões assim bem... com menos de... Tá ótimo. Tá tudo mastigado. Tá bom, obrigada. Olha, a melhor professora. Verdade. Você explica tudo, não está todo macete, então não tem como a gente Verdade. Ah, gente, olha, eu não sei, eu não sei se vocês estão querendo ponto, eu não vou dar ponto pra ninguém. Tá querendo ponto nas provas, né? Ó, a atividade 2, ela vem colocar a página 29, 30, 34, 37 e 38. A gente vai fazer o mesmo esquema, a gente vai lá na página 29. Vamos aí na página 29, quem puder abrir aí, tiver no computador, no celular. Tem uma pessoa aqui pedindo para entrar. Dona Maria da Glória. Página 29. Ai, desculpa. Aqui. Página 29 tem só uma questão, tá? Não façam essa da página 30 porque eu acho que ela acaba sendo muito vaga. Porque ela vem falando das demandas das lutas sociais urbanas, né? Ela pode ser respondida, essa segunda, no mesmo contexto da primeira, porque a primeira, ela já vem falando das reivindicações dessas lutas sociais. Quando você fala da reivindicação dessas lutas, você já está falando das suas próprias demandas, né? Aí ele já vem falar da questão urbana, né? Porque assim como tem o movimento dos trabalhadores rurais, né, dos sem terra, etc., tem também o movimento dos trabalhadores urbanos, daquelas pessoas que querem melhorias nas cidades, nos grandes centros, que foi muito forte em São Paulo, né, nos anos 80, e até hoje é muito forte lá. Ele não tem tanta força assim em outros lugares do país, mas lá nesse estado ele é super forte, né? E aí a gente vai ver aqui em que contexto se iniciam as reivindicações urbanas no Brasil. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Aí a gente vem subindo aqui. Ó. Como eu tinha falado bem aqui, a partir da década de 60, né? Ele começa ali nos anos 60, mas ele vai ganhar força mesmo nos anos 70, esse movimento urbanista, tá? Urbanista não, esse movimento de reforma urbana. Então, bem aqui vocês podem colocar. O movimento pela reforma urbana, ele teve início nos anos 60, ponto. Aí vocês acrescentam aqui. Mas é na década de 70 que ela é posta novamente na agenda das discussões. Então, ela surge... É a página 29. A atividade é a página 29, mas aqui está na página 26. Final 2.1, final da página 26. Você vai dizer, olha, lá na década de 70
que esse movimento pela reforma urbana, ele começa a ganhar mais força, ele começa a entrar na pauta, as pessoas começam a dar atenção para esse movimento, né? Por quê? Quais eram os objetivos dele, né? Porque ele queria uma cidade mais humanizada. Ó, bem aqui vocês podem ver nessa lista aqui quais eram as pautas desse movimento. Vocês podem acrescentar com isso daqui, ó. Vocês colocam assim, ó. Ele surge na década de 70 para melhorar a qualidade das nossas cidades e ele tinha como objetivo isso que tá bem aqui, ó. A qualidade de vida no meio urbano, não é obrigado a colocar, né, exatamente, mas no rumo, né? Tá no rumo assim. A qualidade de vida no meio urbano, o ambiente social livre do crime, uma cidade que fosse mais igualitária, uma cidade menos poluída. Foi para isso que esse movimento urbano surgiu. Ele surge nos anos 60, ele ganha força nos anos 70 e ele queria uma cidade com mais infraestrutura, uma cidade melhor para todos. Deu para compreender, gente, essa questão do que seria esse movimento, esse contexto? Esse contexto dos anos 70, gente, ele é um contexto assim que as cidades elas começam a crescer muito. Se vocês forem ver no nosso próprio estado, as nossas cidades, tanto na zona metropolitana como nos grandes polos, nos nossos interiores, eles começam a crescer mais nessa década, né? O Brasil ele estava naquele período que era chamado desenvolvimentista. Então, ele estava fazendo muitas obras, expandindo as cidades. Muita gente saiu de suas terras aqui no Nordeste, foi para lá, para São Paulo, e isso aumentou aquelas favelas, né, no Rio de Janeiro também, em Minas Gerais. E isso deu origem a uma crise urbana. As cidades estavam crescendo e ficando muito caóticas. Então as pessoas começaram a reivindicar, olha, nós queremos cidades mais humanas, nós queremos cidades mais organizadas, cidades menos violentas, menos poluídas. Então tudo isso aqui é o contexto do surgimento dessas reivindicações. Deu para compreender, gente? Teve algum problema, gente, na compreensão? Não, né? Ou ficou... Professora, vamos fazer com a página 29, atividade 1, né? Isso, porque a página 30, essa segunda atividade, ela completa a primeira, né? Você respondendo a primeira é como se você já contemplasse a segunda, então acaba ficando repetitivo. Deu para entender, né? É só um mesmo, né? Isso, só a 1. A atividade 3, a gente vai lá na página 40. Vocês percebem que as atividades, assim, pelo menos elas não são difíceis, né, dessas apostilas. Tem muitas atividades, mas elas são bem simples. Ó, essa página 40 também é só a primeira, porque a segunda, ela é o complemento da primeira. As duas, elas pedem uma interpretação, né? A primeira, ela vem dizendo assim, então vocês vão fazer o que? Só a primeira questão da página 40, tá? Página 40, primeira questão. O que significa conceitualmente o novo rural? O que significa esse novo rural? A segunda, ela vem dizendo assim, o que esse novo rural, ele traz de novidade na relação entre campo e cidade. Então, ela praticamente responde a mesma coisa da primeira, entendeu? Então, a gente vem bem aqui, onde vem falar do novo rural. Vamos aqui. E bem na página... Isso, só mesmo para citar alguns aspectos, exatamente. Na página 39, aqui, ó, vocês vão ver no 3.1, nova relação entre urbano e rural, tá bem aqui. Na verdade, esses dois parágrafos, eles já servem de resposta para a primeira e para a segunda. Por isso que é melhor responder a primeira, porque ela já vem pelas duas, entendeu? Ela já traz o contexto da primeira e da segunda. Ela diz o seguinte, nesse primeiro parágrafo. No nosso país, nas últimas décadas, está havendo um processo de quê? De modificação na área antes considerada puramente rural.
Ou seja, você não chega mais, dificilmente você vai chegar no interior, num povoado, como a gente fala, né? No interiorzinho, como os antigos falavam, né? E você vai encontrar uma área que não tenha luz elétrica, que não tenha as pessoas com seus automóveis, com suas motos, que elas não tenham algum equipamento de trabalho ali na agricultura, uma ferramenta, seja aquela máquina de moagem ou alguma coisa já elétrica. Ela já tem os seus eletrodomésticos, ela vai ter a sua televisão, o seu telefone, o celular, uma torre ali. Dificilmente você vai chegar num local que não tenha isso. Isso é o quê? Esse é o novo rural do Brasil. Às vezes você nem sabe exatamente, aqui acabou o urbano, aqui começou o rural, como era antigamente. Hoje em dia isso já está praticamente ali desaparecendo. E não é só nos outros municípios. Se a gente for ver aqui em São Luís, você chega bem ali naquela área do Maracanã, que é a nossa zona rural, né? Quando você entra com um ônibus naquele bairro, você vai ver que ele é todo asfaltado, né? Já tem alguns conjuntos ali, tem umas casas mais urbanizadas. Mas se você for um pouquinho mais para dentro, você vai ver povoados ali dentro. E aí você não sabe onde é que começou o interior, onde é que acabou a zona urbana. Virou digamos assim, uma confusão entre essas duas coisas. Esse é o nosso novo rural, né? Ele está cada vez mais urbanizado. Isso é ruim? Não necessariamente, porque a gente não pode querer que uma comunidade rural ela viva eternamente na lamparina. Ela vive eternamente ali só utilizando a tração animal, só o cavalo, a carroça. Eles não. Agora o homem do campo ele não quer mais utilizar um cavalo, ele só quer a moto. Mas ele tem esse direito. Esse novo rural ele não é só negativo, né? Claro que aquilo que é o lado ruim da cidade acaba penetrando no campo. A violência, muitas vezes, a poluição, né? A modificação das relações. Mas ele não é de todo ruim. Então, esse é o nosso novo rural. Está escrito bem aqui. Nosso país, nas últimas décadas, está havendo um processo de modificação nas áreas consideradas puramente rurais. Esse processo é definido como a urbanização das áreas rurais, que vem imprimindo ao espaço rural brasileiro. O fenômeno chamado por muitos pesquisadores de novo rural e torna-se mais visível nas áreas rurais, que possuem um contato maior com grandes centros urbanos. Assim, é impossível, diante desta nova realidade rural e urbana, em nossos exercícios de pesquisa e trabalho, pensar as duas áreas de uma forma, de uma forma que elas não estejam permanentemente contínuas, né? Então, hoje em dia você não pode mais pensar o rural e o urbano separados. Hoje em dia eles estão muito ligados. Então, esses dois parágrafos, eles respondem praticamente, né, essas duas questões. Mas aqui, ao longo dessa página, ela tem muita coisa interessante também, né? Vocês vão ver aqui outras coisas, outros acréscimos. Gente, leiam a apostila de vocês, que elas são muito interessantes, tá? Esses temas aqui, eles são bem... A gente lê, professor. Vocês são bem localizados mesmo, que eu estou vendo que já estão sabendo onde é que está cada tema, né? Pois é, sinal que a gente está lendo, estamos lendo, Verdade. Bom, gente, então, ficou claro esse exercício 3 também, né? Certo. Então, a gente vai colocar a prova para vocês semana que vem. Não vai fugir de nenhum dos temas que vocês estão vendo. Eu costumo basear as provas naquilo que eu falei e eu falo muito com base nos slides, né? Então, se vocês quiserem estudar para as provas, se concentrem nos slides, tá? Eu costumo utilizar assim mais eles. Eu fiz uma versão resumida desse slide de rural e urbana porque estava muito grande. Estava com 130 slides, eu resumi para uns 50 mais ou menos. Vocês vão estudar por esse resumido que eu vou mandar, tá? Então, o outro também está bem pequeno. Oi. A senhora vai colocar, professora, esse slide que a senhora resumiu pra gente? Vou. É porque está no computador e ele está desligando aqui. Não sei o que aconteceu. Mas eu vou postar para vocês. No grupo, né? Isso, no grupo. Certo, gente? Ficou algo a
a compreender mais a respeito disso? Tem alguma dúvida a respeito desse tema, gente, ainda? Para a gente aproveitar a nossa tutoria, você ainda tem o tempo que for preciso aí. Alguém quiser tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, pode ficar à vontade, tá? Professora, a terceira questão ficou somente a da página 40 e só a primeira, né? Isso, porque ela já vem pelas duas. E a segunda, que foi que a gente combinou, gente? A segunda ficou só a página 29, né? A primeira também, né? A segunda é só a primeira da página 29. E a primeira é só a página 15. Foi aquelas duas. Certo. Tá ótimo. Vou ajeitar no computador, tá? Aqui a questão dessas atividades e enviar para vocês. Estamos conversados, gente? Oi, pode falar. Oi? Estamos conversados. Eu vou compartilhar com vocês, sei que vocês têm o tempo assim atribulado, mas tem uns videozinhos bem curtinhos de 5 minutos se vocês quiserem assistir, tá? Para basear a resposta, quem ainda tiver com dúvida pode ficar à vontade. Gente, eu vou tirar o print aqui de vocês. Elis tá com... Quem mais que tá... Gente, tem um cachorrinho latindo aí, acho que é de Bruno. Certo. Eu vou tirar o print. Cadê? Renata. Rosângela. Certo. Deu bastante gente hoje, né? Certo. Eu acho que deu uns 17 alunos. Gente, a presença de vocês já está confirmada. Quem não pôde, né, assistir por conta de conexão ou de tempo mesmo, porque é muito difícil conciliar, né, o tempo assim. Tanto que eu escolhi esse horário da manhã, porque se a gente fosse fazer presencial, era o horário que a gente teria aula, né? Então, de alguma forma, vocês teriam que se adaptar para assistir. Mas, enfim, quem não conseguiu assistir, depois eu vou colocar tudo direitinho lá nos grupos. Se a gravação funcionou, eu vou colocar no YouTube, tá? E qualquer coisa eu fico disponível aí para as dúvidas de vocês, tá? Beijos aí para vocês, gente. Abraço. Tchau. Tchau.